Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade. A Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, acaba de ser contemplada em um grande projeto temático da FAPESP para investigar a apneia obstrutiva do sono. Os resultados desse estudo multicêntrico, que é liderado pela FOB, devem contribuir para o diagnóstico e para o tratamento desse distúrbio que afeta milhões de pessoas pelo mundo. E para a gente falar mais sobre esse estudo, estamos recebendo hoje aqui a professora Ive Kimli Trindade Suedan, que é a pesquisadora principal responsável por esse projeto. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar das atividades da TV USP. Bom, professora, antes da gente falar do projeto desse estudo, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a apneia obstrutiva do sono, né? A apneia do sono. O que é a apneia do sono, professora? Bom, a apneia obstrutiva do sono, como o próprio nome diz, existe uma parada na respiração de caráter obstrutivo durante o sono, ou seja, enquanto a pessoa está dormindo, algo obstrui a passagem do ar pela via aérea, levando o paciente a uma cessação da respiração momentânea. Professora, muita gente associa a apneia do sono apenas assim, dormir mal, não tem uma qualidade de vida muito boa durante o dia, mas ela tem riscos maiores ainda se não for tratada, né? Exato. No curto prazo é isso que você falou, então sonolência excessiva diurna, dificuldade de concentração, perda ou diminuição da capacidade cognitiva, da capacidade motora. Então, esses são os efeitos mais imediatos no curto prazo. No médio e no longo prazo, a apneia obstrutiva do sono, ela pode levar a quadros, especialmente quadros cardiovasculares, então a hipertensão arterial e suas consequências, né, no longo prazo, alterações cerebrais do tipo acidente vascular cerebral ou encefálico e também o infarto agudo do miocárdio. Mas se eu pudesse dizer de uma maneira geral, né, a hipertensão arterial e suas consequências são as principais alterações associadas à apneia obstrutiva do sono. Então. Bastante grave, então por isso que a gente diz que a apneia, ela é uma condição que aparentemente, né, leva simplesmente a uma canseira no dia seguinte, a uma sonolência, mas ela tem impactos cardiovasculares, metabólicos, né, que se sobressaem no médio e no longo prazo. Bom, professor, agora sobre esse estudo, esse projeto, né, que foi contemplado pela FAPESP, qual que é o grande objetivo desse projeto, professora? Bom, o projeto ele visa avaliar o sono nas anomalias craniofaciais. Tá. Então, nós temos aqui em Bauru o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, agora vinculado à FMBRU, que atende uma população considerável, né, em número de pacientes com anomalias craniofaciais. Então, o foco dessa pesquisa e do nosso laboratório do sono aqui em Bauru é justamente esse, entender como se processa o sono e, especialmente, né, o que acontece nesses pacientes que têm uma maior prevalência de apneia obstrutiva do sono. Um parênteses, a pessoa que tem a anomalia craniofacial, acredito que a fissura é a mais comum, né? Exato. Mas existem outras anomalias, né? Então ela é mais prevalente, a apneia é mais prevalente nessas pessoas? Sim, os estudos do nosso laboratório têm demonstrado uma maior prevalência de apneia do sono na população de pacientes com fissuras labiopalatinas. Certo. E também com outras anomalias craniofaciais, como a síndrome de Treacher-Collins, a sequência de Robin, né? Então esses grupos eles já foram avaliados por nós, porém de uma forma muito pontual. Então nós sabemos que as queixas são mais frequentes nessa população, que os sintomas são mais frequentes e estudos preliminares têm mostrado que, por meio de exame polissonográfico, que a apneia obstrutiva do sono é mais prevalente nessa população. Certo. Porém, falta um estudo mais abrangente, e é isso que se propõe o estudo financiado pela FAPESP. Né? É um projeto temático no sentido de que tem um grande tema, né, uma grande pergunta a ser respondida, que é justamente essa: será que o sono na população de com anomalias craniofaciais a apneia obstrutiva do sono é mais prevalente, né? E quais os impactos disso e quais os motivos pelos quais essa condição é mais prevalente. Então é isso que o projeto da FAPESP se propõe a responder. Professor, eu acredito que um projeto muito grande não dá para a senhora detalhar muito, mas assim, como que vocês pretendem fazer essa investigação? Qual que é a metodologia? Vocês separam por grupos, exames diferentes para cada grupo? Como que funciona isso? Sim. Tem como a senhora dar uma resumida para a gente? Com certeza. Então, o projeto, como eu já disse, ele visa avaliar o sono nas anomalias craniofaciais. Então, nós temos um grupo de pacientes
composto especialmente pelas fissuras labiopalatinas, por pacientes com fissura labiopalatina. Mas todo estudo científico, ele requer um grupo controle. Então, apesar do estudo avaliar, né, o foco serem as anomalias, nós temos também um grupo inteiro controle de pacientes sem fissuras labiopalatinas, pacientes como eu, como você, né, que vão compor o estudo. Então o estudo ele acaba sendo muito mais abrangente do que o próprio título do estudo já mostra, né? Então nós temos 2 grupos de pacientes com e sem anomalias craniofaciais e nós temos populações pediátricas e a população adulta. Certo. Então nós teremos 4 subgrupos de pacientes com e sem fissura e suas combinações, com e sem, e pacientes pediátricos e adultos. Por faixa etária. Por faixa etária. E além disso, nós teremos dentro de cada grupo, de cada subgrupo desse, os pacientes que têm e os que não têm apneia obstrutiva do sono. Então, pretende-se, né, ter a composição do estudo em 8 grupos. Então, pacientes sem fissura, pacientes com fissura, os pacientes pediátricos e adultos e os pacientes com e sem apneia. Então, esse é o fluxograma de análise do estudo. Então, na sequência, tendo feito a polissonografia, que é o padrão ouro para o diagnóstico das anomalias da apneia obstrutiva do sono, então, a partir daí, nós faremos uma série de investigações, né? Então, por exemplo, todo paciente vai fazer uma coleta de saliva, e aí nós vamos saber dosar, né, a quantidade de determinados hormônios, cortisol, melatonina, que são hormônios diretamente relacionados ao sono. Nós vamos fazer também uma análise genética desses pacientes, então por um método denominado exoma, que é uma varredura ampla das características genéticas desse paciente, um painel genético, para a gente entender se existe alguma alteração, né, algum polimorfismo associado a condição fissura cursando com a apneia do sono. Mas, além disso, a gente vai fazer uma análise tomográfica, né, e análise clínica. Então, a análise clínica ela é composta por uma série de investigações, questionário do sono, análise da composição corporal do indivíduo. Então, a gente está buscando fatores predisponentes para a apneia, né? E análise tomográfica, na qual a gente vai reconstruir, aí reside uma questão bastante tecnológica do estudo de ponta, que nós vamos reconstruir as vias aéreas em 3 dimensões. Então, a gente vai ter a via aérea do paciente tridimensional, né, nos aspectos tridimensionais, e nós vamos simular o fluxo aéreo naquela via aérea. Então, a nossa hipótese é que o que justifica a maior prevalência de apneia nos pacientes com fissura é porque eles têm uma via aérea mais estreita, então mais passível de obstruções, né, da ocorrência de obstruções ou de colapsos, que levariam, então, à apneia obstrutiva do sono. Então, essa é a hipótese principal. Então, esse conjunto, né, de avaliação ampla vai permitir uma caracterização a fundo do quadro, né, nos pacientes com e sem fissura labiopalatina. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Vocês têm essa hipótese e vocês vão investigar se isso se comprova ou não, né? Exato. Tendo essa resposta, sim ou não, o que isso vai contribuir na questão da apneia, tanto na questão do diagnóstico, do tratamento e também, a senhora falou um pouquinho disso, mas eu acho que é importante a gente destacar, isso também vai influenciar, vai trazer respostas para quem não tem as anomalias, para o público em geral que não tem anomalia e para quem tem anomalia. Exatamente, o estudo ele trará, né, a nossa expectativa é que ele trará resultados importantes não só para os pacientes com fissura, mas também para a população geral. Né, porque nós temos um grupo de pessoas, um grupo controle, né, então ele vai além das anomalias, então isso é importante dizer. E eu acho que talvez, né, o principal achado, a principal característica do estudo é que, até onde nós sabemos, e a FAPESP ressalta isso nos seus pareceres do trabalho, é que nunca se avaliou, né, a apneia obstrutiva do sono de forma tão ampla,
cercando todas as frentes de uma possível predisposição para a apneia do sono. Então, a gente está avaliando os aspectos genéticos, aspectos hormonais, aspectos cardiovasculares, que eu não havia mencionado antes, né? E aspectos anatômicos, não só corpóreos, mas também especificamente com relação à cabeça, ao pescoço e, né, mais especificamente às características crâniofaciais. A gente tem aqui na USP Bauru vários exemplos de pesquisas, né? Até pesquisas, digamos, menores em termos de quantidade, de tempo, que geraram políticas públicas, né, que influenciaram questões de tratamento mesmo. A senhora acredita que as respostas encontradas aqui, eu sei que é muito cedo para a gente falar, mas que possam até seguir por esse caminho de guiar ali diretrizes políticas públicas? Sem dúvida alguma. Se nós pensarmos na população de anomalias craniofaciais, por exemplo, né, é a primeira vez que se avalia, assim, nessa magnitude, esse aspecto. Porque todos nós, clínicos, sabemos que os pacientes com anomalias têm maiores queixas respiratórias relacionadas ao sono, mas nunca tivemos uma avaliação tão ampla nesse sentido. Então, a partir desse estudo, a gente vai poder incluir, né, a avaliação do sono, o exame do sono e os seus desdobramentos, né? Por exemplo, os tratamentos com CPAP, com aparelhos intraorais, com todos os protocolos da motricidade orofacial. Então, a gente vai poder sugerir a inclusão desses tratamentos no Sistema Único de Saúde, que já contempla, mas não aqui no nosso hospital, não aqui no nosso campus. Então, considerando que somos um polo de saúde, eu acho importantíssimo, né, os desdobramentos desse estudo para a população, não só de anomalias, mas também como para a população geral. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com Ligado na Universidade. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Ive Kimli Trindade Suedan. Ela é a pesquisadora principal responsável de um projeto inovador para investigar a apneia do sono. Bom, professora, no bloco anterior a gente falou bastante desse projeto. A FOB, ela lidera o projeto, né? Mas Isso. É um projeto multicêntrico. Exatamente. Quais outras instituições envolvidas nesse projeto, professora? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar a presença da parceria internacional com a Universidade da Carolina do Norte. Então, temos 2 pesquisadores de lá, um dentista, o Dr. Ronald Strauss, e a otorrinolaringologista, a doutora Amélia Drake, que são os mentores do nosso laboratório do sono aqui, mais especificamente do laboratório de imagens funcionais, né? Então, a Universidade da Carolina do Norte é uma parceira importante. Temos também como parceria dentro da Universidade de São Paulo, o INCOR, o Instituto do Coração. Então, lá nós temos um laboratório do sono, coordenado pelo Dr. Geraldo Lorenzi, que é um polo de inovação na apneia obstrutiva do sono. Eles desenvolveram lá um sensor bastante importante, né, o Biologix, que é um sensor que avalia o índice de dessaturação de oxihemoglobina, né? Então é uma opção à polissonografia importante. Então nós, além de tudo, nós vamos fazer a polissonografia e esse outro exame com esse novo sensor, né, desenvolvido na Universidade de São Paulo, que pode trazer resultados importantes relacionados ao sono de uma forma mais sucinta, né, um exame mais sucinto, mais prático, mais econômico. Então também existe esse aspecto de inovação no estudo. Então temos o INCOR parceiro também. E temos a FMBRU, né? Claro, a FMBRU, ela traz na parceria o professor Sérgio Trindade, que é o médico do sono responsável por todos os aspectos clínicos, né? E a FOB, obviamente. A FOB, ela é a instituição sede. Então, além de mim, que coordeno o projeto, nós temos como pesquisadores associados e colaboradores a professora Marília Busalaf, nossa diretora, o professor Carlos Santos, a professora Daniela Garibe, a professora Ana Paula Fukushiro, né? Então vejam que é uma equipe multidisciplinar que aborda as diferentes frentes, né, dessa metodologia que nós pretendemos utilizar no estudo. Uma equipe grande, então. Equipe grande. Professora, no bloco anterior a gente falou, então, que esse projeto foi contemplado, né, acabou de ser contemplado pela FAPESP. O que significa ele ser contemplado pela FAPESP nesse
grupo temático, questão de projeto temático, e também o porquê que a senhora acredita que esse projeto foi contemplado, assim, entre tantos projetos que pleiteiam isso? Olha, Vitor, essa é uma boa pergunta. Eu não tenho a resposta, né, do porquê a FAPESP ela tem um processo de avaliação muito criterioso. Sim. Então a gente passa por um crivo grande, para você ter uma ideia, de cada 100 pedidos de projeto temático que aparecem na FAPESP, apenas 23, 24 são aprovados. Então é um crivo é um sarrafo bastante alto pelo qual a gente passa. Esse projeto ele foi submetido em outubro de 2024 e por um ano, né, o processo de avaliação durou um ano na FAPESP. Então a FAPESP ela tem esse processo todo bastante criterioso. Mas certamente, né, o projeto ele é forte, ele se fortalece porque tem uma parceria internacional, porque é multidisciplinar, porque abrange os diferentes aspectos, né, de uma desordem tão prevalente na população. Então existe um interesse de saúde, de política pública associada, né? Lógico que as anomalias craniofaciais também estão em foco, né, no mundo científico. Então, acho que a conjunção desses fatores fez com que o projeto fosse aprovado pela FAPESP, associado assim à metodologia de ponta, então, né, uma proposta metodológica bastante robusta, pesquisadores muito renomados, né? Então, nesse sentido, eu acho que o projeto ele foi aprovado por essa conjunção de fatores. Professor, você fala bastante de ciência translacional, né? Que, se eu não me engano, é quando a pesquisa básica ela encontra também a sua aplicação, né? Exato. Todas as etapas ali da ciência. Esse projeto, ele se encaixa nisso? Totalmente. Veja, eu sou professora de fisiologia, sou professora da área básica, né, do Departamento de Ciências Biológicas da FOB, e o foco dele, obviamente, né, ele tem as suas bases nas ciências básicas, como o próprio nome diz. Mas ele tem um aspecto clínico muito importante. Então, aquilo que a gente vai descobrir dentro do laboratório, todos os resultados da pesquisa, eles têm uma aplicação direta para a prática clínica. É aquilo que em ciência nós chamamos from bench to bedside, ou seja, da bancada para o leito. Então, a aplicação daquilo é direta para o paciente, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a nossa hipótese seja confirmada, de que os pacientes com anomalias craniofaciais, de fato, né, possuem uma alta prevalência de apneia obstrutiva do sono. Então, com base nesse achado, provavelmente, né, seremos capazes de propor avaliações mais robustas para esses pacientes, né? A equipe clínica estará mais atenta, e não só nas anomalias craniofaciais, né? A gente vai descobrir, a gente vai confirmar aquele conceito clínico de que a apneia obstrutiva do sono é uma condição altamente prevalente na população, inclusive sem fissura. Professora, falando agora em situações mais objetivas, práticas e diretas, vocês têm um prazo para finalizar esse projeto e também em valores. Vocês recebem um aporte agora da FAPESP, né, por ter sido Sim. contemplado, e no qual valor foi enviado, né, vai ser enviado, e para que vocês usam esse dinheiro? Bom, então, com relação à sua última pergunta, a FAPESP, ela né, contempla o nosso projeto com um aporte de aproximadamente 3 milhões de reais. Certo. Parte desse valor é em dólar, parte é em real. Para quê? Para a gente equipar os nossos laboratórios, né, para desenvolvimento da pesquisa, mas principalmente para o financiamento de pessoal. Então, parte considerável desse dinheiro ele vem para os bolsistas, para os alunos que colaboram no desenvolvimento do projeto. Então, são 8 bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, treinamento técnico. Então, esse dinheiro ele vem especialmente para a formação de recursos humanos altamente especializados na temática das anomalias craniofaciais e da apneia obstrutiva do sono. Então, veja que o projeto ele vem para incrementar a infraestrutura da universidade e para a formação de recursos humanos. Certo. E prazo, professora? Prazo, são 5 anos. Né? Eles concedem um prazo de aproximadamente 5 anos, que pode ser prorrogável a depender, né, das necessidades ao fim desse prazo, ou se
se descobrimos algo novo e queremos avançar no conhecimento. Então, mas o prazo oficial são 5 anos de pesquisa. Professora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse o que o fato da FOB liderar esse projeto, mas também falando da USP Bauru como um todo, né, a FOB, porque a FMBRU também está envolvido, o HRAC, HC, o que esse fato significa para a USP Bauru estar liderando esse projeto dessa magnitude? Olha, Vitor, esse não é o único projeto temático do campus, né? Nós já temos ou tivemos outros projetos, mas veja que a FAPESP, como eu já disse, ela concede esse tipo de projeto, que o projeto temático é o projeto de maior monta da FAPESP, né? Então, são 24% das pessoas, dos pedidos, né, que são contemplados. Então, ter um projeto temático é um feito, a gente não pode deixar de exaltar esse feito, né? E isso traz para a universidade, para a FOB, para a FMBRU, a gente sobe um degrau na qualidade daquilo que fazemos, né? Então, eu fico orgulhosa de ter proporcionado isso para os meus alunos, para o nosso laboratório e principalmente para a FOB e para a FMBRU, né? Então, é isso. Orgulho. Orgulho. Professora, queria agradecer pela entrevista, muito obrigado, parabenizar também pelo projeto e desejar boa sorte, né, porque tem um trabalhão pela frente aí. Tem um trabalho pela frente. Eu gostaria de convidar, né, os parceiros que tiverem interesse em fazer avaliações adicionais ou os pacientes que queiram, né, ser avaliados. Então, a gente vai precisar da ajuda da comunidade e certamente tenho certeza que todos colaborarão. Muito obrigado, professora. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.